Vamos falar um Programa pouco. Minha Casa Minha Vida. Ah, verdade. Vamos lá então. Acho que para começar a gente pode explicar. É a pergunta que eu mais escuto. Assim. Eu converso o dia inteiro com clientes interessados e a pergunta que eu mais escuto é: como funciona o programa? Pois é. E aí tem várias versões, né? Tem várias formas de explicar, mas a versão tem que ser uma única versão, né? Bem simples, né? Qual que é a sua versão? Então vamos para a sua versão do Minha Casa Minha Vida. Eu sempre gosto de falar que é uma parceria do governo federal para viabilizar a aquisição do primeiro imóvel para renda familiar. E a gente fala baixa, mas seria, vou estabelecer aí até 8 mil reais hoje. Essa é a regra básica. É assim que você explica para o cliente o que é o programa, De uma maneira simplificada assim. tá? Eu normalmente falo que é um programa do governo, onde a Caixa empresta o dinheiro para a pessoa comprar o apartamento e ela paga em parcelas para a Caixa. Basicamente, eu explico dessa forma. A primeira conversa. Mesmo assim, mesmo com a minha explicação, com a sua explicação, não sei se você percebe isso. Eu percebo que as pessoas ainda não entendem. Mesmo a gente tentando explicar de uma forma bem resumida o que é o programa, eu percebo que as pessoas não entendem. Você tem essa mesma percepção ou não? Sim, porque na verdade, assim, tem outras coisas que envolvem, né? Então, essa parte talvez fica claro. Só que aí vai surgindo várias outras dúvidas. O quanto que a Caixa vai me emprestar? Qual a parcela que eu vou pagar? A Caixa financia 100% do valor do imóvel? Essa é uma dúvida bastante Posso usar comum meu também. FGTS como entrada, mesmo Sim. sendo um imóvel na planta, né? Eu pergunto, e o subsídio? E o subsídio também gera bastante dúvida. O subsídio, eu sempre explico de uma forma bem rápida, que é uma ajuda que o governo vai dar para a pessoa para que ela compre o primeiro imóvel. Então, acho que uma das regras é não ter nenhum imóvel. Então, se ela não tiver e ela tiver na renda qualificada para receber o subsídio, ela vai ganhar o subsídio, que é um dinheiro que realmente o governo vai dar para ela ajudá-la a comprar o primeiro imóvel. Como que você explica essa questão do subsídio? Sim, é nessa linha de raciocínio também. Entretanto, aí tem os critérios, né, para você conseguir. Hoje ele está aí até 55 mil, mas um dos fatores é renda. Dependendo da acima de 4 mil, a renda familiar já não consegue, Eu acho que aumentou para 4.400. já não consegue um subsídio. Se Então, for 4 mil, hoje se for 4.401 aqui em São Paulo, porque eu acho que em outras cidades, outros estados, pode até mudar esse valor. Eu não sei se esse valor de renda é só aqui para São Paulo, enfim, mas aqui em São Paulo, que é onde nós trabalhamos, quem ganha até 4.400 ganha subsídio. Passou dessa renda, já não ganha mais subsídio. sim. E aí tem outro fator também que se vai compor renda, se tem um dependente de menor, às vezes até um dependente maior, mas que não consegue comprovar renda, Se tiver um dependente, o que acontece? ele aumenta um pouco o subsídio, dependendo também da faixa de renda. E depende do perfil também do cliente, né? Porque quando o cliente entra em contato conosco, ele quer respostas exatas. Quanto que eu vou ter que dar de entrada? Quais serão as minhas parcelas de financiamento e quanto será o subsídio? Só que quando que a gente vai conseguir dar essas respostas exatas para o cliente? Mandando a documentação para fazer uma análise de crédito mesmo. Que aí sim, pode saber trabalhar com valores reais e de acordo com o perfil da pessoa também. Sim, sim. Só com a avaliação é que a gente vai saber exatamente quanto que a Caixa vai liberar de financiamento, saber o valor de financiamento, a gente vai saber o valor das parcelas e também o valor do subsídio. É com a avaliação que a gente vai conseguir fazer. É necessário que um cliente encaminhe os documentos para que realmente o analista faça essa análise para verificar exatamente os valores, porque a princípio, numa primeira conversa, a gente não consegue saber exatamente o valor de parcela e valor de entrada. O que a gente sabe exatamente é o valor do imóvel e o perfil do cliente, se ele se encaixa ou não no programa Minha Casa Minha Vida. E até essa questão do imóvel também é um pouco, assim, gera uma dúvida porque a análise ela não é feita vinculada ao imóvel. Então, dependendo, às vezes, uma primeira intenção, você tem interesse num determinado imóvel, mas depois da aprovação você vai escolher um imóvel
um outro imóvel Sim. de interesse inicial, então já muda também. Sim. Inicialmente eu penso em comprar um apartamento com vaga e com varanda. Aí eu faço a minha análise de crédito, e a minha aprovação sai um valor que não alcança o valor de um apartamento da maneira como eu imaginei. Mas isso não significa que eu não vou conseguir comprar o apartamento. É só eu escolher o apartamento adequado para o valor da minha aprovação. Que seria o perfil de compra, né? O poder de compra, né? E o que mais você gostaria de falar? O FGTS eu sempre gosto que também é uma Ah, dúvida tá. É uma dúvida também. É uma bastante dúvida, é. A questão bem. do FGTS. Posso usar o FGTS? Não posso usar o FGTS? Quando que eu vou usar? As pessoas me perguntam muito, eu posso usar o FGTS para entrada? Sim, aí tem, desde que ele atende aí às regras, né, que também é estabelecida pela Caixa para uso do FGTS, exclusivo para o FGTS, né? Uma delas mesmo, aí tem a questão dos 36 meses de regime CLT, contribuição, né, de FGTS. Eu preciso ter os 36 meses em uma única empresa? Não, pode ser empresas diferentes, períodos diferentes, mas desde que somando todo o recolhimento atinge os 36 meses. Tá. Ah, só tem 35 meses. Não vai conseguir Não vai usar. conseguir, né? Mas aí eu compro o apartamento e quando eu comprei, eu tinha 30 meses de contribuição. Aí o que, que vai acontecer? Em algum momento eu vou conseguir usar esse FGTS? Assim que completar os 36 meses, você consegue usar para amortizar, por exemplo, o seu saldo devedor com a Caixa de financiamento. Tá. Aí na questão da amortização, tem algumas formas de fazer. Ah, sim, sim, sim. Eu posso amortizar no prazo, posso diminuir meu prazo, ou diminuir o valor da minha parcela. Sim, é verdade. Eu tenho Aí hoje em dia é essa muito opção. fácil porque você tem acesso ao aplicativo, então você consegue fazer uma simulação, ver qual que é mais vantajoso naquele momento, né? Que às vezes a pessoa está com uma parcela que para ela está apertado o Ficou um pouco orçamento. pesado, né? Ela pode diminuir o valor da parcela só usando esse FGTS que ela tem de saldo lá, desde que já tem os 36 meses de contribuição. É a mesma coisa também, às vezes a pessoa fala, não, a parcela está tranquila, cabe no orçamento, eu prefiro pagar em menos tempo, que eu vou trazer os valores do futuro para o presente, paga menos juros e acaba também pagando um período bem menor do que os 36, 360 meses, que é o padrão, né? Sim. Alguns fazem Alguns conseguem 400, mais, né? 420 meses, que aí dá 35 anos, né? E o que faz a pessoa conseguir um prazo maior ou um prazo menor de financiamento? Tem a idade, tem outros fatores, como faixa de renda também. E, e o valor da parcela, assim, de um modo geral, né? O valor da parcela, se você precisar dar assim, uma noção para o cliente do valor da parcela, o que, que você informaria para ele? Mesmo antes dele fazer análise, você consegue dar uma noção do que seria o valor de parcela dele? O máximo um terço da renda apurada. Isso é qualquer instituição financeira, né? Ela segue essa regra padrão. Que também tem as exceções, porque tem a questão do comprometimento financeiro, né? Então, a princípio, 30% da minha renda. Então, a minha parcela nunca vai ultrapassar 30% da minha renda. Ganho R$ 3.000, minha parcela não vai ultrapassar 950, R$ 1.000, é o máximo que ela vai chegar, um pouquinho menos de 1.000. Mas, se eu tiver comprometimento financeiro, Porque aí entra a questão da renda apurada, um terço. Então vamos pôr lá no exemplo, 3 mil de renda apurada. Um terço da renda pode se comprometer. Só que se já tiver uma parte comprometida, se eu fiz consignado, se eu estou pagando parcela de carro, parcela de moto, sim, qualquer aí financiamento, né? Às vezes tem pessoas que têm financiamento de automóvel, então vai comprometer. compromete a renda, né? Não é que a Caixa não vai emprestar o dinheiro, ela vai emprestar, só que ela vai emprestar um valor menor, Já está comprometida a porque a renda. renda já está parcialmente comprometida, né? Aí, partindo desse princípio aí, que é um terço, vai ver o que tem de margem ainda Sim. para destinar para o financiamento imobiliário. Mas a princípio, assim, eu quero comprar um apartamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Se eu não tiver nenhum tipo de restrição no nome, e se eu tiver uma forma de comprovar a minha renda, eu vou conseguir a aprovação. E a partir do momento que eu tenho esse valor de aprovação, aí eu vou verificar qual apartamento se encaixa na minha aprovação. Acho que eu percebo que às vezes algumas pessoas elas fazem um processo inverso.
Elas escolhem o apartamento, elas querem escolher o apartamento para depois ir atrás do financiamento, quando, na verdade, o processo mais simples seria primeiro conseguir o valor da aprovação, para depois, sim, verificar qual apartamento se encaixa naquela aprovação. Sim. Acho que aí sim é onde entra a questão do perfil de compra, né? Esse poder de compra. Porque com a aprovação em mãos, aí você já vai ter todas essas, praticamente. Aí você abre o seu leque para saber o que você pode. Você tem todas as informações, né? Sim, que aí você já vai ter o valor de parcela já morando, a parte de financiamento, valor liberado, período, né? Se vai ser em 30 anos, 35 ou menos de 30. Se vai ter direito a usufruir do benefício do subsídio. Se vai ter também direito ao uso do FGTS. Sim. Também é uma dúvida, né? Às vezes tem um saldo lá, mas não vai atender a normativa da Caixa, então você não vai conseguir usar. Se também a taxa de juro, né? Qual que vai ser, já vem no laudo, então essa parte aí facilita muito. Fazendo análise de crédito, eu acredito que tira todas essas dúvidas que geralmente a gente já tem no início, né? Para quem vai comprar o primeiro imóvel. Outra coisa que surge bastante dúvida é assim: eu comprei um apartamento que está na planta ou em construção, e eu não consegui um valor de financiamento de 100% do imóvel. Então, vai ter uma parte que vai ser a entrada, que é o que eu não consegui de financiamento. Exemplo, o imóvel custa R$ 200.000, eu consegui uma liberação de R$ 190.000 da Caixa. Então, sobrou um saldo aí de R$ 10.000. Isso que a gente chama de entrada. Comprei um apartamento na planta, então eu vou parcelar essa entrada. Eu vou ter que pagar, o cliente sempre fica com essa dúvida, eu preciso pagar a entrada e o financiamento. Ele fica preocupado em arcar com as despesas das duas parcelas, entende? É um dos benefícios do programa Minha Casa Minha Vida, é justamente isso. É você garantir o financiamento, O que é mesmo garantir o financiamento? você já vai assinar esse contrato de financiamento com a Caixa. Mesmo eu comprando um apartamento na planta. Isso, perfeito. Entretanto, você só começa a pagar a parcela referente ao financiamento depois que o imóvel já está pronto. De uma maneira Se assim. demorar 2 anos e meio para ficar pronto, eu só vou começar a pagar a parcela quando o imóvel estiver pronto. Sim. Emitiu a BIS, recebeu a chave, testando que o imóvel está em condições de uso lá, tudo certinho. É que você começa a pagar a parcela de financiamento. Mas esse financiamento já é garantido na parte inicial. Geralmente, Não vai acontecer do imóvel ficar pronto daqui 2 anos e meio e eu não conseguir o financiamento. não, no caso do programa Minha Casa Minha Vida, não. É certo que eu vou conseguir. Conseguir agora, quando ele estiver pronto, está certo o meu financiamento. Sim, porque você já assina antes, né? Bem antes. Geralmente Mas não começo a pagar. só começa a pagar depois que tá pronto. É um dos benefícios, porque assim, se fosse fora do programa Minha Casa Minha Vida, geralmente você acorda ali, faz um contrato de promessa de compra e venda de 30% do imóvel, no mínimo, né? E só depois é que está pronto o imóvel é que você vai buscar um financiamento. E não necessariamente você vai conseguir essa aprovação de financiamento. E é uma das preocupações aí do programa Minha Casa Minha Vida, é justamente eliminar esse risco, né, de não conseguir o financiamento lá na frente, aí ter que destratar, ter perdas não só financeira, mas emocional também. Sim. Porque, Aquela expectativa, né? na verdade, você faz todo um planejamento, né, ali ao longo desse período de construção para receber a chave e procurar ser feliz ali naquele imóvel. E aí depois vem essa frustração que você não conseguiu o financiamento e ainda ter perdas, né, financeiras de tudo que você já pagou ali, geralmente 50%, né? Dentro do programa Minha Casa Minha Vida eu vejo como um benefício, né? Você garantir esse financiamento antes. Esse é um grande benefício, né? Porque eu compro um apartamento que não está pronto, eu já assino o financiamento, já fica tudo certo em relação ao financiamento, e eu só começo a pagar as parcelas quando o apartamento estiver pronto. Então, esse é um dos benefícios. Tem muitos outros benefícios em comprar o apartamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida, como ganhar o subsídio, assinar o financiamento no momento da compra do imóvel, a utilização do FGTS, taxa de juros reduzida, enfim, tem diversos benefícios. Documentação, que geralmente também Depende da construtora que nós trabalhamos, paga o registro do ITBI,
Sim. Aí dentro do programa Em Casa Minha Vida, então, as consultoras, de uma maneira geral, prefere fazer uma parceria com a Caixa nesse sentido, né, de arcar ali com a documentação e viabilizar a aquisição do primeiro imóvel. Sim. Eu tenho uma cliente que comprou apartamento comigo e aí o apartamento ficou pronto, ela já está morando. E aí eu perguntei, como é que foi o trâmite da documentação? Ela falou, Elizabeth, não sei. Eu sei que eu recebi um envelope lá na minha casa, toda a documentação completa, já certinha. Ela não teve trabalho nenhum, ela não teve custo nenhum, ela recebeu na casa dela o envelope com a documentação do imóvel. Sim, isso entra como um dos benefícios aí que as consultoras trabalham dentro do programa Em Casa Minha Vida. Apesar de, como você mencionou, depende da consultora, mas Sim, falando aqui nós trabalhamos, acontece esse processo dessa forma, né? no nosso caso vai ficar uma taxa ali, geralmente de aproximadamente 70, 100 reais, num seguro residencial mesmo, que é pago para a Caixa, né, no momento da assinatura de contrato de promessa de financiamento bancário, né, e abertura de conta. Então é um valor bem simbólico, né? Porque se você for pagar toda a documentação hoje em São Paulo, fora do programa Minha Casa Minha Vida, o padrão aí é 4,7% do valor do imóvel. Considerando aí uma renda familiar baixa, né? É bem. Não, isso pesa bastante, ainda mais no momento que o cliente está, onde a pessoa já está montando o apartamento, né? Sim. Ela está fazendo mudança, ela está comprando piso para colocar nas partes que não vem piso, ela está fazendo inúmeras modificações ali na vida dela, na estrutura dela, onde ela demanda de custo, né? Sim. Então, não ter o custo da documentação é uma baita de uma vantagem. Sim, com certeza. Essa parte, tranquilo. Para a gente está tranquilo, mas para as pessoas que não sabem do assunto, às vezes não está tranquilo. Mas a gente vai tentar gravar vídeos cada vez mais esclarecedores, mais simples. A gente grava os vídeos e depois assiste, para a gente tentar entender se a gente está conseguindo passar a mensagem, né? Sim, esse é o objetivo. É simplificar para passar um linguajar mais popular. Porque se for usar muita terminologia técnica, você vai ter que fazer uma pesquisa para ver. Não é o objetivo. O objetivo é ser o mais claro possível, né? Sim. Para que a pessoa entenda que, às vezes, o que ela pensa que é um sonho tão impossível é super tranquilo, né? Um processo é bem tranquilo, assim, de acontecer. Sim, o primeiro passo é querer, né? A pessoa precisa ter interesse, né? Para adquirir esse primeiro imóvel. A partir do momento aí ela vai ter um processo ali de coragem mesmo, né? Que são novidade. Então, tudo que é novo exige essa coragem. Para fazer, por exemplo, uma análise de crédito. Que é uma coisa gratuita, não compromete a comprar um imóvel, mas as pessoas têm medo. Sim, tem um pouco de receio. Às vezes, sim. Algumas pessoas não, elas Mas são bem tranquilas. gera essa insegurança por causa da falta de conhecimento mesmo. Porque ela acha que no momento que ela faz essa avaliação, ela já está se comprometendo a comprar um imóvel. E não tem nada, ainda existe um processo depois da avaliação para que ela compre, mas eu acho que o receio é esse. E ainda tem uma outra questão, né? Às vezes a pessoa consegue uma aprovação, inclusive boa no sentido de para adquirir o imóvel de acordo com as necessidades do que ela precisa, e ela opta por não continuar. Sim, ela não está no momento de compra, né? Por algum motivo ou outro, mesmo conseguindo a aprovação, ela simplesmente não continua, não tem custo com todo esse processo, essas etapas que já foi feito, e também ela não é obrigada a adquirir. Então, eu acho que essa parte é importante falar, porque muita gente pensa que se conseguir aprovação é obrigado a comprar, né? E, na verdade, não é. Basicamente isso, né? Eu acho que sim. Acho que ficou um bom vídeo aí. A gente vai assistir, mas a gente acredita que ficou um bom vídeo esclarecedor. Sim.